Contextualizando! Quarkus é um framework open source do mundo Java, desenvolvido pela Red Hat em 2019, que simplificou deveras o desenvolvimento, principalmente em nuvem, de aplicações com Java. Se você está de alguma forma ligado ao mundo Java, provavelmente já ouviu falar do Quarkus. Com o slogan Java supersônico e subatômico, o Quarkus promete levar suas aplicações Java onde ninguém imaginava. Vem entender como o Quarkus, tão novinho ainda, conseguiu chacoalhar o mundo Java de forma tão incrível. Tem alguns até que já dizem que o Live Reload é tão rápido que parece que estamos desenvolvendo com uma linguagem de script, como o PHP. Olá, CDFs! Esse é um dicionário do programador super especial, pois vamos falar sobre o mundo Java e vamos contar com a contribuição de um dos melhores profissionais desse mundo aqui no canal. Nosso agradecimento ao Helder Moraes, super desenvolvedor, Java Champion e Developer Advocate na Red Hat. Tenho certeza que nesse vídeo, com a contribuição do Helder, vamos destrinchar o Quarkus para você. Contamos com a parceria da HostGator. Além de estar sempre conosco nos vídeos do canal, nós também somos clientes e recomendamos você conhecer as soluções de hosting deles. Principalmente o VPS, que é a solução que usamos na maioria dos nossos projetos. No VPS você conta com armazenamento SSD, memória DDR4 e acesso ao root, o que te garante liberdade para configurar do seu jeitinho. Para conhecer todos os detalhes e ainda por cima garantir um desconto aqui do canal, é só usar o link que está aqui na descrição do vídeo. Para entender o porquê do Quarkus ter causado tanto frenesi, vamos entender um pouco o contexto em que ele foi criado. Não é novidade para ninguém do mundo do desenvolvimento de software que o Java é uma das linguagens mais relevantes do mercado, ainda que você não goste dela. Já são 26 anos desde a sua criação e é uma das poucas linguagens com esse tempo de vida que ainda recebe altos investimentos para sua evolução e modernização, sem perder toda a maturidade adquirida ao longo do tempo. E no meio de tanta possibilidade do ecossistema Java, uma coisa é verdade também. Quando você cria uma aplicação utilizando Java, ela tende a gerar um pacote, um arquivo grande, se comparado com linguagens como Go e Python, e ocupa um espaço de memória considerável. E por que isso acontece? Um dos principais motivos é o fato do Java ser uma linguagem interpretada, ou seja, a aplicação gerada passará por um processo em tempo de execução, chamado de interpretação, que fará com que a aplicação possa executar no sistema operacional que está sendo utilizado. Isso acontece para manter a compatibilidade multiplataforma do Java, que é um dos seus grandes diferenciais frente a outras linguagens. Só que para fazer esse processo de interpretação, é necessário que dependências sejam carregadas no pacote da aplicação. E isso, de cara, faz com que sua aplicação fique maior do que poderia ser, se comparada com outras linguagens. E o que acontece com mais código sendo carregado, em tempo de execução, mais memória sendo consumida. Isso não faz necessariamente que o Java seja bom ou ruim só por conta do consumo de recursos. Há certos contextos, no fundo, onde isso acabe sendo irrelevante, especialmente para aplicações com ciclo de vida longos, aquelas que uma vez no ar ficam disponíveis por horas, dias, meses, onde não faz tanta diferença se o boot da aplicação leva 1 segundo ou 1 minuto pela própria interação do usuário com a mesma. Então me responda a essa. Se isso tudo não é um problema em si, em que contexto passou a ser um problema e que levou à criação de algo que resolvesse isso? No caso, o Quarkus. Os problemas começaram por volta de 2013, com o lançamento do Docker, que trouxe a popularização da tecnologia de containers. Docker, containers, você sabe que isso tem a ver com Java e Quarkus? E para te explicar, precisamos antes ter certeza de que você sabe o que é um container. E container nada mais é do que um processo que possui recursos alocados e restritos a ele. Quais recursos? Memória, CPU, espaço em disco, rede, etc. Vamos imaginar que você tem lá um servidor com todos os seus containers. Seu servidor tem 100 GB de memória RAM, mas cada um dos seus containers vai ter uma fração dessa memória. Vamos dizer, por exemplo, que um determinado container tenha 100 MB de memória alocada para ele. O problema é que até o momento do lançamento do Docker, a Java Virtual Machine, JVM, que é a tecnologia da plataforma Java responsável por fazer comunicação entre a aplicação e o sistema operacional, não tinha essa consciência da limitação de recursos quando estava sendo executada dentro de um container. Em outras palavras, quando você executava uma aplicação Java dentro do container, como esse que usamos no exemplo,
Mesmo que o container tivesse apenas 100 megabytes de memória alocada para ele, a JVM só conseguia enxergar os 100 GB do servidor. O resultado disso você já deve ter imaginado, um dos erros clássicos do Java, o Out of Memory Error. Ele ocorre quando o JVM tenta alocar mais memória para uma aplicação, mas não há espaço disponível. Ué, mas não era só arrumar a JVM para que ela passar a olhar, enxergar os recursos do container e não da JVM? Falando assim é fácil, né? Mas é mais complicado do que parece. Tanto que a primeira atualização da JVM com algo relacionado à compatibilidade com containers só veio no início de 2017. Até aquele ponto, quem utilizava Java em containers contava com alguns hacks para evitar problemas com alocação de recursos em geral. E a primeira versão do Java considerada pronta para trabalhar com containers de forma confiável é a versão 11, que foi lançada em setembro de 2018. Daí, foi só festa. Finalmente dava para usar Java em containers e confiar que a JVM gerenciaria os recursos de forma eficiente. Mas dois problemas ainda não haviam sido resolvidos: o tamanho da aplicação e o consumo de memória. Agora tínhamos Java em containers, mas os containers eram muito grandes e consumiam muita memória. E isso no mundo de containers é um problema grave, porque normalmente aplicações que rodam em containers são feitas para ter múltiplas instâncias do mesmo container. Então, se um container for muito grande e ocupar muita memória, o que vai acontecer se multiplicarmos a quantidade de instâncias dele? Já sabe, né? Dentro desse contexto de containerização e computação distribuída, um outro problema saltou aos olhos: o tempo de startup da aplicação. Normalmente, quando trabalhamos com múltiplas instâncias de uma mesma aplicação, é porque precisamos de alta disponibilidade e/ou escalabilidade. Nesses casos, você precisa que não apenas uma aplicação tenha alta performance, que o Java sempre teve, mas também que uma nova instância esteja disponível rapidamente, que nem sempre o Java teve. Que vem o porém que tem até a ver com a história do Java. Um dos grandes mercados onde o Java se popularizou foi no ambiente enterprise, aplicações corporativas de grande porte, mercado financeiro, ERP, etc. Nesses mercados é muito comum a utilização dos chamados servidores de aplicação. São ambientes de execução que já fornecem vários serviços e dependências para as aplicações que neles são executadas. É claro que isso tem um preço, como tudo na vida. Para subir um servidor de aplicação, todos esses recursos precisam ser carregados, e isso leva tempo. Não é incomum ver um servidor de aplicação pelado levando 20 a 30 segundos para subir, e esse tempo pode ir ao infinito e além, dependendo do que será instalado nele. Ocorre que em ambientes de alta disponibilidade e que visam a escalabilidade, esse tempo é alto demais. Inclusive, é um dos motivos do Java não ser considerado para arquiteturas de serverless até bem pouco tempo atrás. Resumindo, até aqui nós temos Java funcionando em containers, o que avançou muito a plataforma dentro do mundo Cloud Native. Porém, as aplicações ainda eram grandes, ocupavam muita memória e levavam mais tempo para iniciar do que desejávamos. É nesse cenário que o Quarkus surgiu e brilhou. A versão 1.0 foi lançada em 6 de novembro de 2019, mas você vai encontrar releases sendo feitas no GitHub desde dezembro de 2018. Claro, tudo 100% open source, como tudo que é da Red Hat. E por falar em Red Hat, a empresa colocou alguns dos seus maiores engenheiros para construir o Quarkus do zero. Nomes como Emmanuel Bernard, Stuart Douglas, Sam Grinovero, Julian Smet, Clement Scoffier, Jason Green e Ken Finnegan compõem o timaço do projeto, que já conta com 98 committers até agora. E com todo esse background, fica bem fácil explicar o slogan Java supersônico e subatômico. O Quarkus faz o Java ser supersônico porque aplicações feitas usando Quarkus pode ser até 100 vezes mais rápida do que se a mesma aplicação fosse feita utilizando os frameworks mais conhecidos do mercado. Essa execução mais rápida impacta principalmente o tempo de startup da aplicação e também o tempo de resposta da primeira requisição, que nas aplicações Java tradicionais tendia a ser mais lento por conta da interpretação do código que precisava ocorrer durante a primeira chamada de um objeto. E como o Quarkus faz isso? Simplificando bastante. Ele pega processamentos que seriam feitos em tempo de execução e, se possível, executa em tempo de
compilação. Então, em outras palavras, estamos trocando tempo gasto com execução, que é crucial à performance da aplicação, por tempo gasto em compilação, que não é assim tão crítico. Ao mover processamentos de execução para compilação, várias dependências que seriam utilizadas durante a execução deixam de ser necessárias. Ou seja, a aplicação compilada é menor, bem menor. E daí vem o subatômico. E, finalmente, por ter menos processamentos em tempo de execução e, por conta disso, precisar de menos dependências, por relação direta, eu tenho também menos código carregado em tempo de execução. Portanto, menos consumo de memória. Junte a isso um universo enorme de extensões compatíveis com o Quarkus e que já tiram vantagens de todas essas otimizações. Para termos uma ideia, se você tem experiência com Jakarta EE, há APIs dele implementadas no Quarkus. Se você está acostumado com o Spring Boot, também há várias APIs implementadas lá. E o mesmo vale para o Microprofile, Camel, Hibernate, além de diversas APIs para integração com fornecedores de cloud diversos. Até integração com a Alexa tem. Sem esquecer que se você programa em Kotlin, também pode usar o Quarkus para construir suas aplicações. Com o Quarkus, você nem precisa abrir mão do que já sabe sobre o seu framework favorito, o que faz sua curva de aprendizado na plataforma ser quase inexistente. E citando tantos nomes conhecidos, talvez seja inevitável perguntar: quem é o principal concorrente do Quarkus? Ou mesmo, com quem podemos comparar o Quarkus? Essa é uma pergunta importante e também igualmente difícil de ser respondida, exatamente por essa abordagem de implementar as APIs das maiores plataformas e frameworks do mercado Java, o que torna o Quarkus muito mais como uma plataforma que agrega do que concorre. Mas, se formos pensar em um framework que trabalha em um modelo parecido de compilação AOT, o Ahead of Time para Java, um nome que vem à cabeça de muitos é o Micronaut. Toda essa evolução e revolução dentro de um ecossistema de 26 anos de idade fez com que o Java voltasse a ser considerado em abordagens onde a tecnologia era dúvida, como o serverless, por exemplo. Se você é desenvolvedor Java e está envolvido em projetos com o que há de mais moderno em computação distribuída, como Cloud Native, Kubernetes Native, Microservice, Containers, Serverless, não tem por que não dar uma conferida no Quarkus. A maneira mais rápida de fazer isso agora mesmo é visitando o site code.quarkus.io. Nele você consegue criar uma aplicação Quarkus do zero, podendo escolher um modelo de projeto, tanto para o Maven quanto para o Gradle. Feito isso, é só escolher as extensões que vai utilizar, como o JAX RS, REST Client, Hibernate, etc. Depois é só baixar o zip do seu projeto, descompacta na pastinha e depois é sair codando. Esperamos que você tenha gostado desse dicionário do programador feito a 6 mãos com participação do Helder. Mais uma vez, nosso muito obrigado ao Helder. Valeu, Helder! Deixa aqui nos comentários um outro tema que você gostaria de ver por aqui. Se você manja muito de uma tecnologia e quer nos ajudar a criar o próximo vídeo, é só entrar em contato. Colaboradores são sempre muito bem-vindos aqui no Código Fonte TV, sem contar que essa é uma excelente maneira de criarmos cada vez mais conteúdo. Nós vamos ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. O que você achou do Quarkus? Assim como nós, quer mesmo é colocar a mão na massa e ver o que falamos em ação? Para te ajudar, então, vamos deixar esse vídeo aqui do lado com a participação do próprio Helder e um Mão no Código by Red Hat com muito Quarkus.